Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente. O apóstolo conclui o restante deste capítulo falando a respeito da perseverança, do amor fraternal, da humanidade e da santidade. Nesta primeira frase, ele deixa transparecer de que vai dar uma focalizada na ética cristã, em como deve se comportar a Igreja de Cristo que estava na cidade de Filipos. Se portar dignamente é viver de tal maneira que possamos ser bem vistos por Deus e pelo nosso próximo, como sendo um cristão verdadeiro. É alguém olhar para a nossa vida e ver que seguimos os passos de Cristo Jesus, o grande mestre, ele que nos aceita como discípulos seus. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Eis aqui a carta magna dos discípulos do Senhor Jesus. Assim como os israelitas tinham a legislação de Moisés, os cristãos têm o Evangelho de Cristo como caminho a ser seguido para executar a vontade do Senhor Jesus. Moisés era tido como o maior de todos os legisladores do povo de Israel, porque deixou por escrito não somente as leis de Deus, como também uma legislação social. Cristo é o nosso grande mestre, porque nos deixou ensinos a ser seguido. Quem vive de conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus é, portanto, discípulo seu. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja. O pensamento do apóstolo, neste momento, era de que se fizesse uma boa defesa perante as autoridades de Roma e fosse solto, poderia retornar, portanto, à cidade de Filipos para ver e rever os irmãos. E chegando lá, poder ver em loco que todos eles estavam se portando dignamente como verdadeiros seguidores do reino de Deus. O grande amor que o apóstolo tinha pelos seus filhos e filhas na fé daquela cidade o constrangia a sentir um imenso desejo de ver a todos face a face e matar a grande saudade que sentia de todos eles. Somente deveis portar-vos dignamente
conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente e ouça acerca de vós. Mas, se porventura não fosse possível ser solto da prisão e retornar a Filipos, pelo menos ele queria ouvir falar de que a Igreja de Cristo naquele lugar estava vivendo à altura do chamado cristão para o reino de Deus. Como missionário que era, Paulo vivia de lugar em lugar, pregando o Evangelho das Boas Novas, onde Cristo ainda não era conhecido. No entanto, carregava consigo o cuidado com cada comunidade cristã que ele, juntamente com seus companheiros de ministério, fundavam. Mesmo ausente, procurava saber como estavam, desejando sempre que estivessem todos bem e firmes no Evangelho glorioso de Cristo Jesus. Para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo Espírito. Isto fala o apóstolo sobre o modo como deveria se portar uns para com os outros, ali dentro da comunidade cristã, na cidade de Filipos. Nada de partidarismo ou faccionismo, mas todos em um mesmo espírito e sentindo uma mesma coisa, como bem ele falou em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Era um momento de unidade e união, e não de divisão, todos com os mesmos objetivos em defender o Evangelho e também anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Finalmente, que estais no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo estava ausente, mas se Deus lhe concedesse a oportunidade de retornar àquela igreja, queria chegar lá e ver que o número de convertidos tinha aumentado, tendo em vista o combate feito pelos cristãos de lá em prol e pelo crescimento do Evangelho. Mesmo sabendo que o apóstolo estava preso, eles não poderiam desistir de fazerem a obra em prol do reino de Deus e de Cristo Jesus. Assim sendo, estariam todos seguindo o exemplo deixado pelo apóstolo Paulo, que quando esteve com eles, a tempo e fora de tempo, anunciavam o Evangelho poderoso do reino de Deus, deixando para todos eles o bom exemplo, assim como o Senhor Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.